Você pode, por favor, falar qual é o seu nome, local de nascimento e data de nascimento? Chamo-me Roberto Afonso, nasci em França, apesar de residir desde os 5 anos em Portugal. Nasci a 21 de junho de 1972 e tenho feito a minha vida aqui por trás dos montes, no distrito de Bragança, mais precisamente na Vila de Vinhais. Perfeito. E para qual manifestação você produz? Um pouco para todas, para as que posso, dado o interesse em preservar este tipo de manifestações da cultura popular, mas principalmente e atendendo a algumas funções de responsabilidades políticas que eu exerci durante vários anos aqui no meu concelho, principalmente para a tradição da Morte dos Diabos de Vinhais, que ocorre a cada quarta-feira de cinzas, logo no dia a seguir ao intrudo, ao Carnaval. E você pode, por favor, descrever como é que é essa manifestação? É onde ela acontece, né? Quando ela acontece, como, por quê, enfim. Esta manifestação tem uma particularidade interessante logo à partida, porque é a festa com mascarados em Portugal que encerra o ciclo festivo do solstício de inverno. A par dos Diabos e da Morte de Vinhais, só em Bragança é que também ocorre uma tradição com alguma semelhança, mas são as festas que encerram. E na quarta-feira, a partir da meia-noite, a partir daquela altura que normalmente é reservada à penitência, ao sacrifício, aquela altura que determina o fim dos excessos que são permitidos pelo intrudo, daí haver aqueles provérbios do género que no intrudo vale tudo e para outro dia carne sem adubo, quer dizer que no dia seguinte comete-se pecado se comer carne, daí que em todos os lugares, na quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, o arranque da quaresma, seja marcado por penitência. Mas aqui em Vinhais, ao contrário disso, na rua, há uma série de figuras mascaradas que percorrem todos os cantos desta vila. São figuras que são designadas de diabos. Os diabos vestem um fato de flanela vermelho, um fato inteiro, como se fosse um macacão, que tem um capuz, e do capuz pende a máscara. A máscara é incorporada no fato. Uma máscara que tem apenas a perfuração dos olhos e da boca. Mais nada. Algumas das máscaras, alguns dos fatos têm também chifres, outros têm cauda, têm rabo. O diabo aparece dessas formas. E então, a partir da meia-noite, quando acaba o baile de carnaval, que acaba obrigatoriamente à meia-noite, porque depois aparecem essas temíveis figuras capazes de castigar e de fustigar as pessoas que se divertiram durante o baile, a partir da meia-noite invadem-se as ruas de Vinhais com essas figuras que levam cintos ou cordas, qualquer tipo de objeto que permita castigar os transeuntes, as pessoas que andam na rua. Castigam-nos como? Pegando neles, levando-os a um lugar que se designa a Pedra, um lugar que é no centro da vila, e aí as pessoas são obrigadas a ajoelharem-se e a rezarem, mas a rezar umas ladainhas semipagãs, uma coisa um pouco profana, porque estes diabos não andam sozinhos, eles fazem-se acompanhar de uma segunda figura que é única, que é um só, que é a Morte. A Morte de Vinhais é um rapaz cuja identidade também está ocultada por um pano de renda preta e que usa um oleado, um fato preto inteiro, no qual está pintado um esqueleto. E essa figura leva na mão a gadanha, o símbolo universal da morte, o símbolo que nos faz pensar exatamente nisso mesmo, que a morte nos pode ceifar a vida com a gadanha a qualquer momento. E os diabos são o seu exército, o exército de mafarricos sequiosos, de almas pecadoras, para que de joelhos se penitenciem. Algumas dessas orações que eles dizem, que os pecadores dizem, principalmente raparigas, apesar de também por vezes serem castigados os rapazes, mas eles preferem perseguir e capturar as raparigas. Então elas de joelhos têm que dizer algumas orações do género: Padre Nosso, rilho ao osso, rilho ao tu que eu já não posso. Ou então, salve a rainha, mata a galinha, mete-a no pote, unta o bigote, põe-na a cozer que eu quero comer. Ou ainda, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, o Filho do Rei criou um raposo. Uma série de ladainhas que são adaptações de orações sagradas e que são utilizadas nesse dia. É interessante que ao longo dos tempos, como qualquer tradição, também a dos Diabos da Morte de Vinhais sofreram algumas modificações. Houve a introdução de elementos novos
que são naturais, decorrendo também da evolução dos tempos, decorrendo do normal desenvolvimento e do progresso civilizacional. Mas nada do que possa ter sido introduzido nesta tradição da morte e dos diabos vinhais da quarta-feira, do meu ponto de vista, nada disso prejudica a normal função dos protagonistas, sejam os diabos ou seja a morte. E em nada colide com o que era a tradição na sua gênese. E quando se fala de gênese, podemos apontar inúmeras situações, inúmeros pedaços de culturas que foram absorvidos das diversas civilizações que ocuparam aqui o território do Nordeste transmontano, mesmo ainda antes da ocupação dos celtas e depois com os romanos, e depois na Idade Média também, quando a Igreja, na quarta-feira de cinzas, começou a fazer as procissões nas quais ia alguém transportando uma caveira em mãos. Tudo isto serviu um pouco para chegar aos nossos dias desta forma. E por mais que a Igreja tentasse abolir todo este tipo de manifestações profanas, a partir do século IV, quando o cristianismo foi adotado como religião universal, por todo o esforço que a Igreja tenha feito e proibições que foram decretadas por papas e até por bispos nas pastorais das visitas que fazia nas dioceses, a cultura popular venceu. O povo conseguiu manter vivas estas tradições e não houve maneira de as extinguir. Pelo contrário, tiveram que se adaptar à Igreja e a Igreja teve que ter inteligência para conseguir absorver, assimilá-las e fazer com que as pessoas mantivessem par a par as duas manifestações. E esta é um exemplo mesmo disso. Porque, como disse, se na Idade Média, por exemplo, havia essa procissão, e a partir da Idade Média havia essa procissão em que a morte era uma das figuras principais para materializar ou corporizar a expressão utilizada na missa da imposição de cinzas, lembra-te que és pó e em pó te has de tornar. A morte, enquanto figura mascarada, apareceu também, mas de forma de prolongar estes festejos do Carnaval, não sendo propriamente uma festa de Carnaval, é uma festa com mascarados, com figuras pagãs, com figuras profanas. Portanto, não houve nunca qualquer problema. Por exemplo, houve até proibições, não só por isso que eu já referi, né? A questão de colidir, ou de a Igreja achar que tinha que abolir este tipo de manifestações e de não ter conseguido. Houve também outras proibições, em concreto em relação à festa da morte e dos diabos de Vinhais, nos anos 40, o governador civil proibiu essa manifestação porque era aproveitada, por vezes, por alguns dos mascarados, uma vez que iam com a cara ocultada e com os cintos para darem lugar e para entrarem em função enquanto agentes e exército da morte, proibiu-os porque alguns aproveitavam para ajustes de contas. Havia gente que aproveitava a quarta-feira de cinzas para ir a um vizinho ou uma vizinha ou alguém de outro bairro a quem não tinha, durante o resto do ano, coragem para enfrentar ou fazer algo mal e aproveitava nesse dia para castigar. E daí que tenha sido proibida ainda essa manifestação. Mas, mais uma vez, também a vontade do povo e o facto destas tradições estarem tão enraizadas nas vivências e terem acompanhado desde tempos imemoriais o dia-a-dia das civilizações das pessoas, nem isso mesmo conseguiu que a manifestação acabasse. Naturalmente que a partir dos anos 60, 70, tal como as restantes manifestações com mascarados de todo o Nordeste, viu um período um pouco de esmorecimento, em que começaram a faltar os agentes, principalmente por causa da imigração, que a partir dos anos 60 se verificou, e das aldeias ficarem despovoadas, mas aliou-se também a este despovoamento um outro fator, na minha opinião, que foi o facto de um pseudo-intelectualismo emergente que desvalorizava tudo que eram manifestações populares, apelidando-as por vezes de província, de serem coisas da província, coisas pobres. E então os jovens das aldeias às vezes envergonhavam-se já. É a minha opinião, naturalmente, é o que eu acho. E eu notei isso, porque eu de miúdo já vestia fato de diabo, e notei que a partir de certa altura, ao chegar a alguma idade, havia por parte daqueles que não se vestiam um bocado de troço. Estás a vestir disso, isso é uma coisa muito parola, que é uma expressão que nós usamos para diminuir alguma coisa. E então havia alguma vergonha também e começaram, de facto, as festas a ter menos atores e a esmorecer um pouco.
a desvanecer. Mas, felizmente, essa tendência inverteu-se e as pessoas conseguiram perceber que todo este tipo de manifestações são de uma riqueza imensa e todas as manifestações de cultura popular que existem na nossa região, em todo o distrito, porque é principalmente no país a zona onde ocorrem mais manifestações com mascarados, as pessoas cada vez mais têm percebido que este regresso às origens é também uma forma de nos valorizarmos enquanto povo com uma característica diferente, com um produto diferenciador em termos de promoção turística do território, porque também têm esse importante papel. Além de serem uma manifestação tradicional, são também um importante elemento de dinamização cultural e turística, porque consegue com isto dinamizar-se um pouco a economia local. Repare, as festas não existiam, por exemplo, se não houvesse os artesãos a fazerem as máscaras. E o facto de haver artesãos cada vez mais a fazerem máscaras fez com que esse negócio também, de alguma forma, ajudasse a desenvolver a economia. Os jovens artesãos, os rapazes que cada vez mais vão surgindo, fazem máscaras, vendem-nas. Há aqui dinheiro a mexer, a economia a mexer, que é o que é importante para estas gentes e para estas terras despovoadas do Nordeste interior. Até as tecedeiras que quase tinham desaparecido e que antigamente abundavam e havia em todas as aldeias mais do que uma tecedeira com teares para fazer as mantas em lã, mantas essas que eram aproveitadas quando já não serviam, quando estavam rotas, quando estavam estragadas, já não serviam para as camas, eram aproveitadas para fazer os fatos. Essas mantas quase desapareceram, é difícil hoje em dia encontrá-las, então também levou a um ressurgimento dessa atividade da tecelagem. E há hoje em dia já raparigas a aprenderem a tecer, porque querem fazer mantas. E à procura dessas mantas, não só pelo facto do interesse que têm em termos etnográficos, em termos do que eram aquelas cores garridas e aqueles padrões típicos dessas mantas, mas também para fazer os fatos. A própria música viu esse fenómeno acontecer. Era impensável, nos anos 80, por exemplo, pôr um miúdo a tocar gaita de fogo. Mas não digo que era impensável porque era uma coisa proibida. Era porque o miúdo tinha vergonha, porque aquilo era o que tocava o avô, aquilo é um instrumento antigo, é uma coisa já velha e tal. Mas não, mas inverteu-se também isso e hoje em dia já há escolas e há muitos jovens, cada vez mais, a aprenderem a tocar a gaita de fogo, que é um instrumento que faz parte nestas manifestações, faz parte integrante de todo o ritual e do desenvolvimento da festa ao longo do dia e dos dias em que as festas ocorrem, sendo que a morte e os diabos não se fazem acompanhar por músicos. Quando eu refiro a estes músicos, estou apenas a dar o exemplo de uma série de atividades que foram também surgindo com este ressurgir, com este renascer das tradições. E a morte e os diabos vinhais viram exatamente esse fenómeno. Como eu disse, quando tinha funções políticas de responsabilidade aqui no Conselho, fui durante 12 anos vereador da Cultura, impulsionei, de alguma forma, a que ressurgisse a morte e os diabos. Estava praticamente desaparecido, havia um ou dois mais corajosos e ainda que tinham ainda os seus fatos guardados em casa e que na quarta-feira saíam e havia um fato da morte guardado na Câmara Municipal, mas não acontecia a manifestação com a força que ela acontecia antigamente. E a partir de 2006 viu-se esse ressurgir, logo em 2006, com mais de 50 pessoas. A própria costureira, uma senhora já com muita idade que fazia antigamente os fatos, voltou a pegar na máquina e na flanela, que é um algodão vermelho, é um tecido que é algodão vermelha, para fazer fatos, e viu-se a alegria dos mais velhos quando as ruas foram invadidas pelos diabos. E viu-se também outro fenómeno interessante, o interesse dos mais jovens a acompanharem os pais que se vestiam de diabos e a quererem também vestir-se. Portanto, este ressurgir desta tradição é a prova, e quando falamos desta, podia ser qualquer uma das outras, que cada vez mais são valorizadas estas tradições e estas manifestações, a magia da própria máscara, o facto de poder vestir um fato, do facto de adquirir poderes que a máscara confere, com a subversão dos poderes instituídos. Quem manda é o careto, é o mascarado, é o diabo porque está mascarado e porque em função tem todos esses poderes que de outra forma não tinha. Isto é um fascínio tal que fez com que a população voltasse a olhar para esta tradição com muita importância. E surgiu um momento em que eu pensei que poderíamos dar um salto ainda maior nesta tradição da morte e dos diabos de Vinhais. E ocorreu-me o seguinte, pegando na expressão, nós utilizamos o diabo numa série de expressões na nossa linguagem, como o diabo vai para o diabo que te carregue,
isto nem lembrou o diabo pintado, ou seja, há uma série de expressões, de frases que no nosso dia-a-dia, no nosso vocabulário, utilizamos a expressão diabo. Então eu peguei numa das expressões que foi exatamente com 1000 diabos. E pensei, bem, isto era interessante, já que nós temos esta única tradição em Portugal dos diabos, era interessante materializarmos a expressão com 1000 diabos. E exatamente a partir de 2014, mantendo a Quarta-feira de Cinzas como uma manifestação espontânea em que quem quer, os rapazes só, porque só é permitido aos rapazes vestirem o fato, saírem vestidos de diabo e uma morte andar com elas pela rua a dar açoites, chicotadas ou cinturadas, como quiserem, às raparigas e obrigá-las a dizer as tais ladainhas semipagãs que eu há pouco referi, lembrei-me de criar com isto um produto turístico, sem desvirtuar esta tradição, sem colidir com ela. Portanto, esta manter-se-ia, e é assim que ainda hoje acontece, na Quarta-feira de Cinzas, e no sábado, imediatamente a seguir, um evento que surgiu dessa expressão com 1000 diabos e com um mote que eu lancei em termos institucionais, que era atreve-te a vestir a pele do diabo. Então o que é que foi feito? Foram mandados confeccionar 1000 fatos de diabo. E esses 1000 fatos de diabo ficaram disponibilizados para qualquer cidadão, vinhaense ou não. Foi feita uma grande promoção em termos de mediatismo, em termos dos média, foi feita uma grande promoção deste evento, e a curiosidade foi tal que logo nesse primeiro ano do evento, esses 1000 fatos esgotaram-se, desapareceram. E então, na noite de sábado, desse evento com 1000 diabos, as ruas de Vinhais, a partir das 6 da tarde, o evento é em fevereiro ou março, dependendo da data em que calha o carnaval, mas essa hora já é noite, o corpúsculo já começa a chamar a noite. Então, aquele misticismo, aquele ambiente criado pelo fim da tarde, com 1000 pessoas vestidas de diabo, criou um cenário fabuloso, algo verdadeiramente fantástico, com uma morte que, além de ser aquela morte que é o rapaz que veste o fato na Quarta-feira de Cinzas, além de ser essa que ia à frente a encabeçar aquela enorme procissão, foi construída uma morte, um boneco de 7 metros de altura, uma morte gigantesca que impressionava pela força que mostrava. É um esqueleto gigante, imaginem que é um esqueleto com 7 metros, em cima de um carro de bois, um carro de vacas tradicional, daqueles que eram utilizados antigamente na vida agrícola, nos trabalhos agrícolas, e um carro puxado por jovens, no qual vai essa morte gigantesca, com 7 metros de altura, nessa procissão, em que 1000 pessoas, no primeiro ano, porque depois vimos-nos naturalmente obrigados a mandar fazer mais fatos, a procura foi tanta, veio tanta gente de Vinhais para ver, de facto, o que era isto de uma procissão com 1000 diabos, e muita gente respondeu a esse apelo, atreve-te a vestir a pele do diabo, muita gente quis, rapazes, raparigas, novos, menos novos, e então conseguiu com isto criar-se um evento turístico de grande mediatismo e que não colidiu em nada com a tradição genuína da Quarta-feira de Cinzas, que essa aconteceu 3 dias antes. Portanto, na Quarta-feira de Cinzas, Vinhais é mesmo uma terra dos diabos. Foi esse slogan que, a partir daí, se começou também a utilizar enquanto slogan promocional do Conselho. Visite Vinhais, uma terra dos diabos. Porque também, mais uma vez aqui, a expressão e a palavra diabo é utilizada com outra conotação. Quando nós queremos dizer que há alguma coisa valente, alguma coisa espetacular, aquilo é dos diabos, é uma coisa dos diabos. Então esse slogan promocional começou a ser usado também para promover a vila, dizendo Vinhais, uma terra dos diabos. E, de facto, penso que se conseguiu o que inicialmente eu tinha concebido e que, com o apoio de toda a equipa que trabalhava comigo e com o apoio de instituições, da Academia Ibérica da Máscara, do IPB, que é o Instituto Politécnico de Bragança, das associações culturais daqui do Conselho de Vinhais, criou-se esse grandioso evento turístico de uma carga mística gigantesca, com um fascínio incrível para quem vem cá, porque ao longo dessa procissão, e é uma procissão, repare, que também alia o sagrado com o profano, o cristão com o pagão. Porquê? Porque antes da procissão, que começa mais ou menos às 6 da tarde, há uma missa, é celebrada uma missa no seminário pelo pároco daqui do Conselho da Vila de Vinhais,
uma missa de imposição de cinzas, semelhante à missa que celebrou na quarta-feira de cinzas. Essa é a parte religiosa da festa. E quando acaba a missa, é que se dá início a esta gigantesca procissão com 1000 diabos. E ao longo da rua principal da vila, o percurso é feito por 1 quilómetro até ao largo principal, e ao longo desse percurso são recriadas algumas cenas bíblicas, em termos teatrais, naturalmente, dramatizados por jovens da escola, com apoio de grupos de teatro e de grupos profissionais, que são recriados, por exemplo, os 7 pecados mortais num dos pontos do percurso. Noutro ponto do percurso foi recriado um combate entre o arcanjo São Miguel com o diabo. Noutro percurso, um assalto a uma varanda para ir capturar as raparigas que estão lá em cima a provocar a morte e os diabos, porque eles provocam, e antigamente, de facto, provocavam os rapazes que na quarta-feira de cinzas vestiam, gritando fora com a morte, fora com o diabo, a morte não presta, o diabo não presta. E os jovens iam buscar escadas, cordas, tudo o que tivessem à mão, chegavam a partir janelas e portas para entrar nas casas e levar as raparigas, para as levar à pedra, para se penitenciarem, para levarem uns açoites purificadores, para se prepararem para esse tal período de penitência que é a quaresma e que se inicia naquele dia, no da quarta-feira de cinzas. Tudo isto é retratado nesse evento turístico, nesse produto diferenciador, um produto com características únicas e que pode muito bem contribuir, e tem-se verificado isso. Estes 2 anos foram atípicos, atendendo à situação que o mundo vive, e não se puderam realizar os eventos, mas nos outros anos em que se fez, a partir de 2014, verificou-se que, de facto, é por aí o caminho. É pegando naquilo que nos distingue, no que é a nossa identidade, as nossas raízes. Pegando nisso, nós conseguiremos criar marcas diferenciadoras, marcas de desenvolvimento da região, de desenvolvimento do concelho, e mostrar algo que é verdadeiramente nosso e único, e que não se repete em mais parte alguma do mundo. Porque apesar das máscaras serem universais e de em todo o mundo haver manifestações com máscaras, cada terra tem a sua especificidade, seja até nos materiais de confecção da máscara, seja no ritual que é desenvolvido, ou no dia em que é celebrada a festa. Portanto, cada terra é única nisso. E é isso que devemos valorizar, e é isso que eu tenho tentado fazer, e é isso que quero continuar a fazer enquanto puder. Uau, perfeito, muito bom. Até mais para frente eu ia justamente perguntar qual era a importância da festa para a sua localidade, né? Mas acho que já está mais que respondida. É mais do que uma. Além da preservação de uma identidade cultural nossa, genuína, é também o contributo que essa manifestação dá em termos de desenvolvimento económico, que é tão importante. As pessoas precisam de comer, precisam de viver, e para isso precisam de fazer dinheiro. Tudo o que possa fazer mexer a economia é ótimo, e estas manifestações ajudam de alguma forma também. Perfeito, tá ótimo. Bom, e eu ia te perguntar, e o que você produz para essa festa? Né? Seja de recursos materiais, financeiros, como é que é a sua participação na festa? Estas festas não acontecem isoladamente, não há ninguém que é o responsável. Há entidades que podem, atendendo à sua função ou atendendo às responsabilidades que têm, colaborar em termos de logística, como sendo a Câmara Municipal, a Academia Ibérica da Máscara, as associações culturais locais ajudam em termos logísticos, na organização, mas são as próprias pessoas, os atores. São eles próprios que corporizam, que dão corpo à tradição. Portanto, é isso que nós fazemos. Eu visto de diabo. Eu sou um dos diabos, daqueles 1000 diabos. Na quarta-feira não são 1000, mas sou um desses diabos. No sábado, sou um desses 1000 e tal diabos que assistem e participam, porque tem esta dupla vertente de o turista, o visitante, além de ver, poder participar e sentir. E é isso que a torna tão diferente, esta manifestação, e que a torna tão única. Então, é dessa forma que nós participamos. E eu, enquanto vereador, naturalmente, tendo a responsabilidade máxima na área da cultura aqui no Concelho, punha ao serviço das pessoas e da comunidade tudo o que era possível para que a festa decorresse bem e para que nada falhasse, nada faltasse, porque são naturalmente necessários recursos financeiros, e esses recursos dependem de quem tem o dinheiro, que são as instituições. Certo, perfeito.
E como que você começou a participar do evento? Comecei em pequeno. Comecei em pequeno, como eu disse. De pequeno me lembro de vestir. Aliás, a fotografia que eu tenho mais antiga, vestido de diabo, é da autoria do António Tiza, que é de 1985, em que ele me apanhou, sem me conhecer ainda, apanhou-me no meio de um grupo de mafarricos, de um grupo de diabretes, numa quarta-feira de cinzas de 1985. E é a fotografia que eu tenho mais antiga, mas desde pequeno, desde que vim para Portugal e que vim para Vinhais com 5 anos, me habituei naquele dia a ver os diabos e a querer também vestir a pele do diabo. É o tal entusiasmo que é criado por um desafio desses. Porque é interessante dizer a alguém, porque toda a gente diz, Jesus, olha, é um diabo com pele de cordeiro, quando nos queremos referir a alguém mau que quer parecer bom, mas também há o fascínio do contrário. Poder vestir mesmo efetivamente a pele do diabo. E então esse fascínio é possível cá em Vinhais, na quarta-feira de cinzas, concretizar esse sonho que nós temos um bocado escondido de querermos, não é revelar o que há de mau em nós, mas sim participar no que é normalmente visto como mau e que é a figura poderosíssima e a antítese do que é o bem e a quaresma, que é o diabo. E eu desde miúdo me vesti de diabo e continuo, e os meus filhos vestem-se de diabo e espero que as gerações vindouras continuem a vestir-se de diabo na quarta-feira de cinzas. Legal. Queria ver como é que é. Bom, e como você diria, qual a importância dessa manifestação na sua vida? Eu sou, naturalmente, um apaixonado por tudo que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa cultura, com as nossas tradições. É importante por isso mesmo, não é? Ajuda-nos a situarmos-nos enquanto cidadãos, enquanto seres vivos, mas nomeadamente cidadãos daqui deste território. Ensina-nos a perceber quem é que por aqui passou e aquilo que foi ficando deles. E todas as manifestações são exatamente isso, um bocadinho de cada povo que por aqui passou. E nós somos essa mescla, essa junção de culturas, né? Fomos aprendendo a beber um pouco do que foi ficando. E somos o que somos hoje. Com certeza que o futuro já será também diferente, que é o que eu disse há pouco, do tal progresso e das tais mudanças e adaptações que as próprias manifestações têm que sofrer, mas que são naturalmente decorrentes da necessidade que há. Um exemplo flagrante disso e não quando o que vou dizer aqui não tem a ver exatamente com a festa dos diabos, mas tem, por exemplo, com qualquer uma das outras manifestações de caretos ou mascarados aqui na região. Um exemplo dessa evolução e da necessidade de introduzir novos elementos é o facto de hoje em dia já ser permitido as raparigas vestirem-se de careto quando há uns anos não eram. Era um papel exclusivamente dos homens ou dos adolescentes. Quando se diz que eram rituais de passagem à vida adulta, porquê? Porque os miúdos, ao chegarem aos 14, 13, 14, 15 anos, é que podiam vestir o fato. Hoje em dia já as raparigas também vestem, porque houve essa necessidade, que as aldeias ficaram despovoadas. E esse despovoamento, se não fosse combatido com esta introdução de novos elementos, tiveram que se arranjar estas soluções, e soluções inteligentes, para não se perder aquilo com que as pessoas se identificam, que são as suas raízes. Portanto, o futuro vai ser já diferente também do que é hoje, de certeza. E quem estiver cá tem que saber encarar isso com naturalidade, sempre num profundo respeito pelo que foi o passado e a gênese de todas estas festas. Certo, perfeito. Bom, você já mencionou, né, que a gente está vivendo nessa situação da pandemia, né, que essa atual, né, situação de necessidade de isolamento, né, de preservação do distanciamento social, né, e com isso não foi possível realizar as festas, né. Essa situação de isolamento e possibilidade de realizar as festas fez você rever de alguma forma o papel o papel da festa ou do seu ofício na sociedade? Não, eu julgo que isto não vai alterar nada, pelo contrário, deixou as pessoas com mais vontade ainda de poder fazer as festas e de poder participar. A título de exemplo, manifestações das festas de Santo Estevão, aqui do Concelho de Vinhais, que não se puderam também realizar atendendo a essa situação, à pandemia, deixou os jovens da terra profundamente tristes e com muita vontade, e mesmo assim ainda se vestiram, ainda que isoladamente, sem aglomerados, sem festas, sem convívios,
para manter todas as regras que são impostas pela Direção-Geral de Saúde, mas para que se assinalasse o dia, eles vestiram-se e ou apareceram na sua varanda ou na sua janela ou foram virar ao largo da igreja da aldeia. E também aqui o dia dos diabos e da morte foi assinalado. A morte vestiu o fato, o rapaz que veste o fato habitualmente e que está neste momento sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Vinhais esse fato. Houve alguém que vestiu o fato e 1 ou 2 rapazes vestiram-se de fato diabo e percorreram a vila de uma ponta à outra, pelo menos para assinalar a data. E foi construída uma morte gigante que foi queimada. Eu esqueci-me desse pormenor há pouco, quando eu referi a procissão. É que toda essa procissão com os 1000 diabos, em que vai a tal figura à morte de 7 metros a encabeçar o cortejo, essa figura depois é queimada num grande espetáculo de fogo, de som, um espetáculo que visualmente é fabuloso, é fascinante. Imagino que é um esqueleto gigantesco a arder. Portanto, isso também se fez este ano, porque foi construído o boneco, a morte, foi construída e foi queimada, mas sem público a assistir. Foi transmitido pelas redes sociais, para que quem quisesse pudesse acompanhar. E foi apenas uma forma de assinalar, ainda que simbolicamente, aquela data. E isto, de certeza, que fez com que as pessoas, vai fazer com que as pessoas, quando pudermos regressar à normalidade e poder retomar todas estas festas com a força e a pujança que elas têm demonstrado e que têm tido nestes últimos anos, vai fazer com que tenham ainda mais força, porque a vontade é imensa, a vontade é muita. E eu não duvido que este ano, em dezembro, a primeira festa com mascarados é no dia 31 de outubro, em Sidões, também aqui no Concelho de Vinhais, que é a festa da cabra e do canhoto, em que à meia-noite aparece o diabo em cima de um carro de bois puxado por rapazes. Eu tenho a certeza, se as condições sanitárias, se o país estiver numa situação em que já seja possível fazer festa, tenho a certeza que vai ser um momento fantástico, com muita e muita gente, porque temos todos essa necessidade de voltar a conviver, a confraternizar, a partilhar alegrias, a dançar, cantar, beber, comer em conjunto. E fomos impossibilitados durante 2 anos. Portanto, mesmo as festas que tiveram esse período mau, vão renascer, se bem que elas não chegaram a desaparecer, mas vão voltar a fazer-se com muita força, com muita animação, com muita alegria. Com certeza, né? Que venha com muito mais força, né? E deixa eu ver. Você acha, o isolamento, se ele afetou o ofício, né, e a festa atualmente, né? Como é que você... O isolamento, se calhar o isolamento destas pequenas terras é que fez com que elas se conservassem e que hoje ainda as tivéssemos. É possível que tenha sido isso. O isolamento, e quando falam em isolamento territorial, porque... Não, que a gente diz do isolamento em função da pandemia mesmo, mas né? Em função da pandemia, o isolamento das pessoas afetou a parte da festa que é feita em termos de convívio e de grupo, porque não pôde realizar-se por imposição das normas decretadas pela Direção-Geral de Saúde. É normal. Portanto, afetou diretamente essa parte da festa. Não afetou o que eu já referi também, poder assinalar-se o dia, mas com uma manifestação muito mais singela, apenas espontaneamente um ou outro rapaz vestir o fato e mostrar-se nesse dia, mantendo as distâncias impostas e todos os cuidados que todos devemos ter. Com certeza. Bom, a gente já está chegando no final da entrevista, assim, essa já era a minha última pergunta, e eu queria te deixar aqui um espaço, né, se tiver alguma coisa que a gente não perguntou, que você queira acrescentar, né, ou, enfim, deixar mais algumas palavras para finalizar o seu relato, fique à vontade. Muito obrigado. Eu apenas posso agradecer a oportunidade que nos é dada este lado do Atlântico, de mostrarmos ao mundo, e nós já o temos feito, quer através da Academia Ibérica da Máscara, quer através destas manifestações, mostrar ao mundo estas tradições tão genuínas, que são tão importantes para nós. E poder falar delas para vocês e a seguir ficar disponibilizado para o mundo, espero que desperte a curiosidade de muita gente e que essa gente queira toda vir ao Nordeste transmontano, participar e assistir a estas manifestações que são verdadeiramente mágicas. São, tal como o título do livro do António Tiza, O Inverno Mágico Transmontano, são manifestações únicas e que, de certeza, constituirão um importante motivo de atração
e quem vier não vai ficar desiludido, pelo contrário, vai querer voltar. E é por isso mesmo que quando eu falo destas festas, não só das vinhais, desde todo o país norte onde acontecem, nomeadamente aqui no nosso distrito de Bragança, digo que quem vem aqui não vai ver um desfile de carnaval semelhante àqueles que vê nas outras cidades do país, não vai ver um Natal semelhante aos que vê nos outros pontos do país e do mundo, mas vai ver algo novo e que representa exatamente o que é verdadeiramente o espírito do Natal, quando se está no Natal, com a solidariedade que é demonstrada pela entrada nas casas das pessoas, a forma como as pessoas são acolhidas, mesmo que sejam estranhos, que vão à aldeia naquele dia e que acompanham os mascarados, os caretos e o grupo de gaiteiros às casas de toda a gente, é incrível o acolhimento que se tem naquelas casas. É como se fizéssemos parte daquela família. E no Carnaval, com a morte dos diabos, exatamente a mesma coisa. A alegria que se vê no rosto das pessoas, que acabam sempre, depois de levar uma cinturada de dizer Deus queira que hoje e num ano, é verdadeiramente demonstrativo do quão importante é para as pessoas que se mantenham essas festas. Portanto, eu tenho que vos agradecer e agradecer o trabalho que têm feito para mostrar o que são tradições do mundo. E o mundo é muito grande e Portugal é um país muito pequeno, mas que chega a todo o lado com esta manifestação e com toda esta riqueza, com um património cultural e material de uma riqueza incrível e que não tem fim.